para tributar louvores e honras ao seu nome. Apesar de o vizinho que está ao seu lado ser homem, isto é, gênero humano, apesar de este que vos fala também sê-lo, todavia, a razão do nosso encontro aqui é Jesus. E a Ele nós tributamos honras, glórias, louvor, poder e toda a adoração. Livro do Gênesis, capítulos números 25. Versículos de número 19. Leremos a partir do versículos de números 26. Quem achou, diga amém. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos. Quantos anos tem Isaac? Quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Consultou o Senhor, e respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Saiu, ou melhor, 24, cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso chamaram-lhe Jacó. Era Isaac de quantos anos? 60 anos, quando a Rebeca lhes deu a luz. Por caridade, tenha a bondade de se assentar. Vamos orar. Eterno, celebramos ao Teu nome por mais esta oportunidade. Fala aos nossos corações, e tudo o que o Teu nome não se referir, Deus, não se alinha, seja repreendido em nome de Jesus. Nos levantamos contra todo o pensamento cativo ao diabo. Nós levamos todos os pensamentos cativos a Cristo agora e declaramos a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Fala, Deus, aos nossos corações. Toda honra e glória nós tributamos ao Teu nome, porque Teu reino, poder e glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a toda a igreja. A paz do Senhor, a igreja. Vivemos tempos em que muitos de nós têm carregado fardos antigos, e alguns deles fardos que se renovam. São ciclos que se repetem como estações que nunca mais se terminam. Nós estamos a viver os tempos do fim. Nós estamos na última hora. O apóstolo Pedro, falando desse tempo, ele chama de a última hora. A Bíblia Sagrada também o chama do tempo da última hora. A verdade, já é chegada a hora. Essa última hora tem algumas características que a Bíblia Sagrada faz menção. A primeira característica que a Bíblia Sagrada faz acerca dos sinais desses últimos tempos é o amor que vai se esfriando. Entenda-se aqui o amor que vai se esfriando, a capacidade que o homem vai adquirindo de se tornar apático em relação àquilo que provém de Deus. Em relação apático em relação a outrem, a terceiros, a outros. O esfriamento do amor levaria para a individualidade. O indivíduo preocupar-se somente com aquilo que é seu e aquilo que é do outro não representar qualquer significado algum. Também o apóstolo Paulo, quando escreve a carta ao seu filho Timóteo, ele diz para Timóteo: saiba porém isto, Timóteo, que nos últimos tempos se levantarão dias trabalhosos,
e homens amantes de si mesmo. O apóstolo Paulo fala acerca de soberbos, ingratos. O apóstolo Paulo fala acerca de arrogantes, de mentirosos. O apóstolo Paulo fala acerca de uma enfermidade psicoemocional que estaria pairando sobre a face da terra. E Paulo diz para Timóteo: destes é melhor que você se desvie, corra, vai distante. Mas isso são os sinais dos últimos tempos. Jesus Cristo, acerca dos últimos tempos, falou que haveria rumores de guerras, e haveria guerras também entre nações. E Jesus falou de sinais que aconteceriam no ambiente, isto é, nos mares, maremotos se levantariam, terremotos. E não é novidade nenhuma para todos que esses sinais, eles já vêm se cumprindo. Está cada vez mais claro para nós. Está cada vez mais claro que Cristo está às portas. Cristo virá. Independente daquilo que você crê, de que você aceita ou não, Cristo virá. E o que é importante, e todos nós somos chamados, é colocar um espelho diante de nós e fazermos uma introspeção acerca de nós mesmos, acerca daquilo que nós mesmos fizemos, dos passos que nós demos. Não por causa das pessoas que estão do nosso lado, não, mas por causa do justo juiz, que tudo vê. O homem escapa da justiça humana, o homem compra a justiça humana, mas o homem não tem poder de fugir da justiça de Deus. Todos nós estaremos diante de Cristo, e Paulo diz: seja se praticamos o bem ou o mal, nós estaremos diante dele, e nós seremos ouvidos por ele. E se caminhou com ele, certamente recompensa. Mas se não, a Bíblia Sagrada é enfática a dizer que condenação já está à sua espera. Ora, nesse período de tantas conturbações, de tantas guerras, de tantos esfriamentos, de tantos desvios, de tantos distanciamentos, de tanta gente voltando a cara ou o rosto para o Senhor, de uma sociedade cada vez mais capitalista e individualista, Deus escreve histórias de pessoas. Deus arruma histórias de pessoas. Deus reescreve histórias de muita gente. Eu não tenho dúvidas que tem muitas almas que estão aqui, que a sua vida está a ser reescrita, está a ser escrita pelo Senhor. Deus controla todos os aspectos da história. O enredo está com Ele. Ele conhece cada uma das súmulas dos acontecimentos que vai se agrupando em cada um dos capítulos da vida do indivíduo, e Ele vai preparando para colocar o capítulo final. É bem verdade que o meu esforço de me submeter a Ele vai determinar se a minha história vai terminar bem ou se vai terminar mal. Minha decisão de caminhar e abraçar a direção que Ele me dá vai determinar o fim da minha história. Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 7, versículos 24: aqueles que ouvem e praticam estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, discorreram a tempestade, mas a casa se manteve, porque ouviu e praticou a sua palavra. A história termina bem se a pessoa se submete à direção de Deus. O Moisés, escrevendo para o seu próprio povo, no capítulo números 28 do livro de Deuteronômios, ele disse: se atentamente ouvires a voz de Deus, tendo cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o animal no seu campo. O Moisés, ele apela à necessidade de, para terminar a história bem, se submeter à direção de Deus. O Isaías, no capítulo de números 1, versículo número 19, ele disse: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Repara que ambos falam acerca da necessidade de obediência para um término feliz. Quando nós chegamos lá em Deuteronômios, o capítulo de números 18, o Deus vai usar o Moisés, no capítulo 19 melhor, Deus vai usar para o Moisés e vai dizer para Moisés: eu coloco aqui dois caminhos, eu coloco diante de ti a maldição e a vida, a morte melhor e a vida, a maldição e a bênção. E Deus vai dizer para Moisés: escolhe porém a bênção, para que te vá bem, tu e todos os seus filhos. O que Deus está dizendo para Moisés é: você tem a escolha. Essa história eu estou a escrever, mas você pode mudar o fim dessa história.
Você pode direcionar para um outro lugar que eu não quero. A história, eu estou a colocar os meus detalhes. Quando nós compreendemos que Deus escreve história, nós perceberemos que nada acontece na nossa vida, especialmente quando nós estamos sujeitos debaixo da direção dele. Nada acontece na nossa vida que não tenha a permissão dele, que ele não permite. Você vai enfrentar situações adversas. Jesus vai permitir que gente saia da sua vida. Jesus vai colocar outras pessoas na sua vida. Jesus vai fechar algumas portas. Jesus vai abrir algumas outras portas. Deus treina o homem na maturidade e faz com que ele cresça de acordo à direção que ele passa. Nada acontece na nossa vida que não seja, ou melhor, que seja somente de particular interpretação. É um todo. Tem um ecossistema que está todo à volta e que trabalha para o final. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que usa, é Deus que levanta. Algumas vezes Ele cortará, como por exemplo a Moisés. Ele disse para Moisés: olha para a terra prometida, mas você não vai entrar na terra prometida. O Moisés se preparou 80 anos para entrar na terra prometida, mas quando chegou a hora de entrar na terra prometida, Deus olhou para ele e disse: você não vai entrar na terra prometida. Suba no Monte Nebo e assista a terra prometida e recua, porque hoje mesmo eu vou te recolher. Com a cara trancada ou não, Moisés foi recolhido. A Bíblia Sagrada fala também acerca de um homem chamado Paulo. Paulo se preparou, sonhou, desejou: eu quero ir para a Ásia Maior pregar o Evangelho. Melhor, para a Ásia Menor pregar o Evangelho. Eu quero fazer o nome de Jesus ser conhecido. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na Ásia. A Bíblia Sagrada diz que quando ele se preparou, pronto para entrar para a Ásia, levanta-se o Espírito Santo e diz para ele: você não vai entrar na Ásia. E por quê? Porque eu não quero que você entre na Ásia. Paulo preparou-se a vida inteira e não entrou na Ásia, porque o Espírito Santo naquela altura o disse: você não vai entrar no lugar aonde você gostaria de entrar. Eu poderia lhe falar de outras pessoas, como por exemplo Davi, que ele juntou ofertas durante muitos anos para construir o templo. Todos os anos Davi construiu, melhor, acumulava oferta. Foi buscar as madeiras do Líbano, foi buscar a madeira de cedro para colocar na sua terra para construir o templo que ele quis oferecer a Deus. Foi a busca de ouro, foi comprar o ouro. Na hora de ele construir, Deus aparece por intermédio do profeta e vai dizer para ele: você não vai construir. É engraçado que quando ele primeiramente falou com o profeta Natan e disse a ele: eu juntei ouro, eu juntei prata, eu juntei madeira, eu juntei pedra para construir o templo. O que você acha do projeto? O Natan disse: eu acho o projeto bonito, eu acho o projeto lindo. Deus está contigo, vai em frente e você vai conseguir realizar. Quando Natan chegou na sua casa, Deus aparece no quarto de Natan e lhe pergunta: quem foi que te mandou dizer aquilo para Davi? Ele disse: eu achei o projeto interessante e aliás é para glorificar o teu nome. Deus disse para ele: não, volta para Davi, diga para ele que eu não quero que ele construa o templo. Avisa para ele que eu já preparei outra pessoa que vai construir o templo. Quando o profeta foi para o Davi, disse para ele: infelizmente Deus disse-me que colocou muito sangue nas suas mãos. Todos os inimigos à sua volta você derrubou. A casa dele é de paz, a casa dele não será de guerra. Não será você que vai construir o templo. Deus vai suscitar alguém na sua geração que construirá o templo. Veja, repara, Deus, para de forma pedagógica nos treinar, nos preparar para trazer a nossa história ou terminar a nossa história de forma gloriosa. Ele permite-nos não viver determinadas coisas, fecha-nos algumas portas, arranca algumas pessoas do nosso meio, coloca outras pessoas no nosso meio, com o objetivo de promover, de empurrar, de incentivar, de manifestar a sua graça. A história é Ele que está a escrever, os detalhes é Ele que tem. Ele encerra cada capítulo. Mas o bom de tudo isso é que quando a história termina, quando o homem termina a sua peregrinação nesta terra, as pessoas vão se lembrar de tudo de bom que Deus fez na sua vida. Você se lembrasse de Davi. Quando você entra na história de Davi, existem elementos na vida de Davi que dá medo. O primeiro elemento, o mais famoso de todos, é o fato dele ter olhado da sua varanda na casa de Urias e ter desejado Batseba
e ter dormido com Batseba. Este é o primeiro motivo, ou melhor, o primeiro ponto negativo. O segundo está relacionado com o tipo de pessoas que Davi foi à busca no seu relacionamento dia a dia. Quando ele enfrentou a perseguição do homem chamado Saul, a Bíblia Sagrada diz que ele vai se juntar a apertados, a endividados, a criminosos, homens à margem da lei, que estarão com ele, que caminharão com ele. Este ponto será negativo na história de Davi. Davi vai mandar matar, inclusive, o Urias, o esposo da Batseba. Esse ponto é negativo. O Davi vai viver e vai ver sua casa sendo invadida por um julgamento de Deus, seus filhos sendo divididos, um filho matando o outro, outro abusando da outra. Esses pontos foram negativos na vida de Davi. Mas quando nós olhamos para a vida de Davi, todo mundo gostaria de estar na posição de Davi. Quem fosse chamado filho de Davi era honrado, se sentia bem. O próprio Jesus Cristo foi chamado de filho de Davi, e isso era um elogio por ser chamado filho de Davi. Veja como a história de Davi terminou. A história de Davi terminou sendo lembrado como um rei que governou por 40 anos e não teve um outro reinado idêntico a ele. Olha a história de Noé. Quando nós olhamos para a história de Noé, tem pontos negativos? Tem. O Noé se embebedou até o ponto de aparecer nu diante dos seus filhos. Amaldiçoou os seus filhos na hora que o viram nu. Mas como é que nós lembramos Noé? Como um homem que não passou em faculdade nenhuma, mas se transformou num grande engenheiro naval. Ele conseguiu construir uma arca tão grande que com tanta água não afundou. Até hoje, para quem é estudioso, você pode estudar. As medidas que foram usadas por Noé são as medidas usadas pela engenharia naval para fazer grandes embarcações. É um homem que não teve estudo nenhum, mas construiu naquela dimensão. Noé não é qualquer pessoa. Noé é um homem valente. A história dele da bebedeira ficou no passado, e nós lembramos a história dele desta maneira. Deus é especialista a escrever história. Posso pregar para alguém que está aqui? Apesar dos seus defeitos, vulnerabilidades, fraquezas, Deus está escrevendo a tua história. Sua história será lembrada de forma diferente. Eu vou repetir: apesar das suas vulnerabilidades, apesar das suas fraquezas, Deus em algum momento da sua vida tem um capítulo que será a mudança completa, o divisor completo das águas. Tua história não será lembrada com desgraça, tua história será lembrada com honra. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Eu creio que para algumas pessoas, este ano mesmo, Deus virará a chave, e a história que estava para ser lembrada com muito pesar, será lembrada com muita honra, para a glória do nome de Jesus Cristo. Tem aqui alguém que entende e pode glorificar o nome do Senhor Jesus? O versículo de número 19 começa a contar a história de Isaac. A Bíblia Sagrada começa contando a história de Isaac, falando das suas gerações. Versículo 19 diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, irmão de Labão, o arameu. Então a Bíblia aqui me dá alguns detalhes acerca da história de Isaac. Ele diz que ele casou aos 40 anos de idade. Foi a altura do seu casamento. Me dá também algumas informações acerca da família com a qual ele casou. Diz que casou com a Rebeca, que era da família de Betuel e que era o irmão de Labão. Ele nos diz no versículo número 21, de forma muito resumida, algumas lutas que Isaac viveu e como ele venceu. No versículo 21 diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O versículo números 21 conta rapidamente uma história que foi vivida em um tempo muito maior. No versículo 21 diz que a mulher era estéril, o Isaac orou e Deus ouviu a oração. Mas no versículo número 26 nos demonstra qual o hiato de tempo que teve esse período de oração. O versículo 26 diz que era Isaac, a última parte do versículo, era Isaac de 60 anos
quando a Rebeca lhes deu os filhos. De 40 anos que ele casou, aos 60 anos ele teve filhos. Quer dizer que essa história de Isaac orou e Deus respondeu, não aconteceu num estalar de dedo. Não aconteceu porque ele participou em um culto. Não aconteceu porque ele participou em um evento. Não aconteceu porque ele participou em uma atividade. Houve uma convocação de jejum e ele entrou e houve a resposta. Não, isso quer dizer que houve tempo, houve luta, houve orações. 20 anos, no primeiro ano ele não viu a sua esposa conceber. 5 anos depois igualmente. 10 anos depois continua no mesmo registro. 15 anos depois o registro é o mesmo. Só 20 anos depois é que ele vai ver o filho dele sendo gerado. Agora os senhores prestem atenção, porque nós não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Quem é o Isaac? É o filho da promessa. Quem é o Isaac? É aquele que tem o favor de Deus. Quem é o Isaac? É aquele que foi Deus quem deu o nome. Quem deu o nome de Isaac não foi o Abraão. Quem deu o nome de Isaac não foi a Sara. Quem deu o nome de Isaac não foi o Ló. Quem deu o nome do Isaac foi Deus. Foi Deus que disse: o nome desta criança vai se chamar Isaac. Deus não dá nome para quem não tem projeto com ele. Se ele dá nome é porque ele tem projeto. Se ele dá nome é porque tem promessa. Quem é o Isaac? O Isaac era aquele que havia de ser o elemento de ligação. É aquele que havia de ser a ponte, que havia de ligar a promessa que foi feita a Abraão para o próximo da promessa chamado Jacó. Ele é um elemento fundamental. O favor de Deus está com ele. Ele tem uma chamada, ele tem uma bênção, ele tem um favor de Deus na sua vida. Com todos esses elementos, sentimentos que eventualmente nós poderíamos ter era: ele não tem necessidade de orar. Mesmo porque quando nós olhamos para o seu histórico, nós não vimos um histórico que o incentivasse a orar nesse quesito ou nessa questão. E por quê? Porque quando o Abraão está com dificuldade de ter filhos, nós não vimos em nenhum momento ambos convocarem-se para orar. Não, pastor, não. Nós não vimos a Sara a orar. Não. Nós vimos pelo contrário. No capítulo de número 16 do livro do Gênesis, a Sara apropou para Abraão que o Abraão dormisse, se deitasse, coabitasse, se relacionasse com uma outra mulher. No capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. O Abraão não vai orar para perguntar a Deus se vale a pena entrar nisso. O Abraão logo aceitou. Está a demorar? Nós recebemos, porque não estamos com tempo para esperar. O Abraão se relacionou com a escrava Agar e ela vai ter filhos. O Isaac poderia imitar isso do seu pai. Podia dizer: o meu pai não orou, foi a busca de uma resposta do lado. Mas o Isaac não fará isso. O Isaac, ele sabe que apesar de ter promessa, apesar de ter chamado, apesar do favor de Deus estar na sua vida, isso não te exclui da necessidade de orar. Isso não te exonera de batalhas espirituais. Isso não te demite de lutas. Você vai enfrentar lutas mesmo tendo promessa. Você vai enfrentar lutas mesmo tendo chamada. Você vai enfrentar lutas mesmo tendo vocação. Você vai enfrentar lutas mesmo o favor de Deus estando sobre a sua vida. Mas aqui começa a me dar muitos detalhes acerca do Isaac. Quem é o Isaac? O Isaac é aquele que decide se posicionar. O seu pai conseguiu ter ele ou ter filho com os 99 anos de idade. A sua mãe teve com 90. O Isaac teve com 60. Tem 30 anos de diferença desde que que o pai dele teve filhos e que ele vai ter. O que ele está a definir aqui? Eu não vou estar sujeito ao registro que existe na minha família. Eu mudo a história, nem que eu tenha que orar, nem que eu tenha que orar 10 anos, eu oro, nem que eu tenha que orar 20 anos, eu oro, mas eu mudo a história. Repara que ele não orou somente 1 ano, 2 anos, não, ele orou até ver a resposta de Deus. Quem tem algo de Deus, ele não, eu posso pregar conforme eu sinto, né? Quem tem algo de Deus, entenda, você vai enfrentar lutas, porque isso não te exonera, não te demite, não te coloca de parte. Você vai enfrentar, pelo contrário, quanto
maior for chamada, maior é a luta que você vai enfrentar. Mas eu estou a falar de lutas justas. Maior é a luta que você vai enfrentar. Aqui está um Isaac que se posiciona. O Isaac diz: eu vou orar até que o meu filho nasça. E a Bíblia Sagrada vai mostrar que por 20 anos o Isaac ora. Eu não sei há quanto tempo você vem orando, mas eu estou aqui para lhe dizer: pare de ouvir essa gente que diz: há muito tempo que estás na igreja, já devias viver. Eu preciso que você compreenda que o tempo de igreja não me dá tempo de cumprimento ou de realização de promessa. Número 1, o tempo de igreja não garante que eu tenha tudo o que eu quero nas minhas mãos. Número 2, o tempo de igreja não garante que aquilo que o outro está vivendo eu também tenha que viver. Número 3, o tempo de igreja não facilita a minha entrada. Tem gente que chegou na igreja ontem, mas já está vivendo a operação de Deus. Não é o tempo de Deus, é o tempo de igreja, é o tempo de Deus. Mesmo porque nós aprendemos que não é os céus que faz cumprir a vontade da terra, é a terra que cumpre a vontade dos céus. Eu ouvi quando Jesus ensinou: quando orardes, orais assim: Pai nosso que está nos céus, porque é o de cima que manda na terra, não o que de baixo que está aqui. Aleluia. Santificado seja o teu nome, porque o santo está lá, habita lá em cima. Oh, glórias a Deus. Venha rapidamente o teu reino, manifesta, seja feita a tua vontade. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: aprenda a caminhar com a vontade dele. Diga para ele: aprenda a caminhar com a vontade dele. 20 anos de oração, eu creio que a vontade de Deus vai se cumprir. 5 anos de oração, eu creio que a vontade de Deus vai se cumprir. Eu sei que nós vivemos em uma geração estranha. Nunca enfrentamos uma geração tão doente como essa. Uma geração ansiosa, uma geração depressiva, uma geração com vários problemas psicoemocionais, com dependências emocionais bastante altas, que querem as coisas imediatamente no chá. É agora. Mas nessa geração, Deus ensina que é necessário ter paciência, é necessário aguardar. Vai chegar não porque você é o mais bonito, vai chegar não porque você é o que mais frequenta a igreja, vai chegar porque você resiste em oração, buscou em oração e Deus decidiu responder. Posso pregar para alguém que está aqui? Aleluia. Deus, vou falar de uma outra forma. A bênção de Deus não elimina a batalha. Vou repetir: a bênção de Deus não elimina a batalha. O que isso quer dizer? Eu sou um homem abençoado, mas não significa que eu não vá batalhar. Eu sou um homem com vocação, mas não significa que eu não vá batalhar. Eu sou um homem com chamado, mas não significa que não vai batalhar. Batalha, luta é para gente que tem chamada. Posso pregar para alguém? Problemas repetitivos nascem em ambientes com promessas. Lutas também nascem em ambientes com promessas. Problemas também se levantam em ambientes de promessas. Perseguições também se levantam em ambientes de promessa. Mas eu vim na autoridade que há no nome de Jesus Cristo para dizer que esse Deus que permite que lutas, problemas se levantem em ambiente de promessa é o mesmo que responde nesses ambientes hostis com a promessa. Se alguém pode glorificar a Deus, glorifica a Deus. O favor de Deus não me imuniza contra os conflitos. Eu vou enfrentar conflitos, porque o favor de Deus não me imuniza em conflitos. Não interprete resistência como uma negação divina. Nem toda demora é rejeição. Vou repetir isso: nem toda demora é rejeição. Às vezes é Deus a forjar a sua maturidade. Nem toda porta que se fecha é contra ti.
Às vezes é Deus a forjar a sua maturidade. Você vai compreender em algum dia que se aquela porta não fechasse, você não teria aprendido ricas lições. Ricas lições às vezes acontecem assim. Aleluia. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, queridos, é: problemas repetitivos nascem muitas vezes em ambientes com promessa. A segunda lição que eu aprendo desse texto está aqui: problemas que se repetem exigem posicionamento em oração. As escrituras dizem: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Aqui repare como Isaac se posiciona. Prestem atenção, queridos, porque o Isaac assume a responsabilidade. E por que o Isaac assume a responsabilidade? Porque ele entende que ele é a pessoa de autoridade. Quem é de autoridade é que deve assumir a responsabilidade. A responsabilidade não é assumida por quem está na frente. A responsabilidade é assumida por quem tem autoridade. Tem muita gente que está na frente, mas não tem autoridade. Por exemplo, quem estava na frente dos filhos de Jacó era o Rubem, mas quem tinha autoridade era o José. Era o Rubem que estava na frente, mas quem tinha autoridade era o José. Estar na frente não significa ter autoridade, que é outro exemplo. O Saul era o rei, mas quem tinha autoridade era o Davi. Era um que estava na frente, mas era outro que tinha autoridade. Aqui o Isaac assume a posição de autoridade. O Isaac poderia muito bem transferir a responsabilidade. Isto aqui, para quem entende, ou para quem é psicólogo, sabe muito bem. Isso chama-se idealização rápida e transferência de responsabilidade. É a capacidade que eu tenho de pegar as coisas que eu devia assumir responsabilidade e entregar para outra pessoa assumir a responsabilidade. Eu me isento da responsabilidade, eu fujo da responsabilidade. O erro é meu, mas o responsável é o outro. Eu é que fui o responsável, mas o outro é que é o culpado. Eu crio um cenário para culpar a outra pessoa e eu ficar completamente distante disso. Isso acontece invariavelmente entre casais. Isso acontece muitas vezes entre amizades. Em vez de assumir a responsabilidade, ele transfere a responsabilidade. E olha que o Isaac tinha motivos para transferir a responsabilidade. Por quê? Porque a esterilidade era da mulher dele, não era dele. Então ele podia dizer para a mulher: é você que vai orar, não sou eu que vou orar. A culpa é tua, a culpa não é minha. Enquanto eu falo, como na qualidade de pastor e também que acompanho muitas situações, eu sei muito bem como quando existem situações como essa, existe transferência de responsabilidade. É você o culpado, é você a culpada. Só que o Isaac conhece um elemento importante do mundo espiritual. O mundo espiritual não reconhece quem tem problema. O mundo espiritual reconhece quem tem autoridade. É completamente diferente. Quem tem autoridade é que é recebido. Quem tem autoridade é que é respeitado. Você pode carregar muitos problemas, mas se não tiver autoridade, o mundo espiritual não te respeita. É por essa razão que tem gente que tem muito problema, mas não tem autoridade e não resolve nada. Mas tem outros que têm muita autoridade e o problema do outro ele resolve por causa da autoridade que ele tem. Aleluia. É um mundo espiritual que respeita quem tem autoridade. Eu posso pregar conforme eu estou sentindo, né? É por isso que você necessita de entender que lá na tua casa eles não atacam outros, porque os outros não têm autoridade. Eles atacam quem tem. Amém. Aleluia. Quem tem autoridade. Deixar cair alguém que não tem autoridade é fácil. Quebrar quem não tem autoridade é fácil. Quero ver, aleluia, deixar cair, quebrar quem tem autoridade. Eu vim dizer para alguém que está aqui: é por esta razão que você tem que assumir a responsabilidade lá em casa. Não se cansa de orar por eles, porque é você que tem autoridade. Não se cansa de levantar contra eles, porque é você que tem autoridade. Não se cansa de fechar a porta que o inimigo quer abrir na tua casa, porque é você que tem autoridade. Não se cansa de orar pelo teu casamento, porque é você que tem autoridade. Não se cansa de orar pela tua mãe, porque é você que tem autoridade. Não se cansa de orar pela tua casa, porque é você quem tem autoridade. Aleluia.
Olha para quem está ao teu lado e diga para ele: você que tem autoridade. É o mundo espiritual que te identifica. E é importante saber disso. O mundo espiritual, quando eu falo do mundo espiritual, eu abro o espectro. Eu não estou num espectro pequeno, não. Ele é maior, amplifica isso. Não é só o mundo espiritual divino que reconhece quem tem autoridade, não. Até, inclusive, o mundo espiritual das trevas, ele reconhece quem tem autoridade, reconhece muito bem quem tem autoridade. Eles sabem quem se meter, sabem. Eles sabem quem vão atacar, eles sabem quem vão atacar. Eles sabem que tem gente que não dá para atacar se o nível não for o suficiente. Você sabia disso? Que lá nas trevas também tem níveis. Eles têm uns níveis que eles medem. O meu nível não dá para atacar aquele. É por isso que alguns mudaram de feiticeiro. Porque quando foram consultar um feiticeiro, o feiticeiro disse: nessa aqui eu não posso tocar. Por quê? Porque sabe reconhecer quem tem autoridade. Aqui não dá para tocar, não dá. Por que não dá para tocar? Tem algo diferente nele, tem. Aleluia. Quando o feiticeiro foi fazer a feitiçaria contra Israel, a Bíblia Sagrada diz que ele disse: contra Jacó não vale feitiçaria, não dá para enfeitiçar. Por quê? Porque ele tem algo. O que ele tem? Está no texto também. No meio dele, ao grito de um rei. O que ele tem é a autoridade de um rei no meio deles. Não dá para tocar. Agora reparem, os senhores, que a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava prestes a nascer, sua mãe está prestes a dar à luz. Quem é que vai seguir, correr atrás de Jesus? Um para carregar mirra, o outro incenso e o outro ouro. Quem é que está aí? São os magos. Quem são os magos? Os magos não são adoradores de Deus de Israel. Quem são os magos? São espiritualistas. A sua espiritualidade é diferente, mas eles saíram do lugar onde eles estavam porque olharam para a estrela. A estrela que apareceu era diferente de todas que eles viram, e eles correram atrás daquela estrela. E aquela estrela, aleluia, estava a falar de Jesus. Irmãos, não sei se você está vendo esse nível de autoridade, que até nas estrelas está a aparecer que nasceu o Salvador. Isso quer dizer o quê? Que no mundo espiritual, quem tem autoridade é reconhecido que tenha autoridade. Agora eu posso pregar só para te chocar, apertar um bocadinho o parafuso. Não é o quão bela você, não é o quão lindo é as tuas vestes. Come on somebody, eu vou chegar lá. Eu sei dos seus saltos, é um dos mais caros que existe, né? Louboutin, aleluia. A tua mala é a mais cara. Isso não é autoridade. Isso aqui é se apresentar nas pessoas, é para inglês ver. A autoridade não é visível. A autoridade se entende por revelação. Posso pregar conforme eu sinto? O primeiro, agora vai apertar o parafuso. O primeiro sinal da autoridade da vida de alguém é a capacidade dele vencer os seus próprios pecados. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para quem está do teu lado, pergunta para ele: você tem autoridade? Fala para ele: primeiro sinal é vencer os seus próprios pecados. Paulo diz: antes eu reduzo a mim mesmo, para que pregando eu aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem guerras que não dá para entrar. Tem muitas lutas de gente que vem nos pedir para entrar na batalha, e você só aceita de qualquer maneira. Vamos orar, mana, isso vai cair por terra. Vamos orar. Aleluia. Lhe manda contar bem a história. Às vezes o problema é porque a vida está suja, não colocou a vida em ordem e está a viver problemas. Então não é acerca de entrar na batalha, é acerca de põe a tua casa
em ordem. Aleluia. Olhe para quem está do teu lado, diga para ele, antes de entrar na batalha, diga para ele, me conta tudo. Aleluia. Você sabe disso, você é um homem de Bíblia. Quantas batalhas foram perdidas por causa disso? Várias batalhas. Você é um homem de Bíblia. A cidade de Ai, por que não se conquistou a cidade de Ai? Exatamente porque não tinha a vida em ordem. Por que o rei Ezequiel estava para morrer? Porque não tinha a vida em ordem. Porque tem coisas que só acontecem quando você coloca a vida em ordem. Ponha a tua casa em ordem. Eu sinto Jesus Cristo aqui, aleluia. Só estou a falar da batalha do Isaac, de ter vencido essa batalha da gravidez. A repetição do problema pede repetição de oração. Vou repetir: repetição de problema também pede repetição de oração. Repetição de perseguição pede repetição de oração. Repetição de maldição pede repetição de oração. Tudo que se repete na sua vida, você precisa de orar. Aleluia. Posso falar mais enfático? O que se repete na terra deve ser confrontado no céu. Se a terra repete, os homens confrontaram os céus. Se tem alguma maldição sendo repetida na tua casa, ela tem que ser confrontada nos céus, em nome de Jesus. Nesta manhã, eu não sei quantos tem algum problema que está se repetindo. Eu vim na autoridade que é no nome de Jesus Cristo para lhe convocar a trazer tudo para os céus e colocar no confronto do altar. Aleluia. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? O que se repete na terra deve ser confrontado nos céus. Terceira lição, sempre. Terceira lição: problemas repetitivos podem ocultar batalhas internas. Vou repetir: problemas repetitivos podem ocultar batalhas internas e invisíveis. Veja, quando Rebeca finalmente engravida, algo estranho acontece. O que aconteceu? Os filhos lutavam no seu ventre. E quando os filhos estão a lutar no seu ventre, a Rebeca perguntou para Deus: mas por que isso? Por que está acontecendo? What's going on? Por quê? Veja, a Rebeca, certamente, se fosse falar com alguém, lhe diriam: mana, isso é normal, são contrações. A partir dos 7 meses ela começa a ficar cada vez mais forte, né? E quando chegar o 9º mês, elas ficam ainda muito mais intensas. Então aguenta só, são contrações, passa. Mas você sabe que tem coisas que acontecem no plano natural, mas que tem uma ligação com o plano físico. Então o que a Rebeca vai fazer, no plano espiritual melhor, o que a Rebeca vai fazer é: eu vou perguntar para Deus. Eu preciso de esclarecimento, porque não dá para enfrentar uma batalha sem você ter revelação da batalha. Batalha se enfrenta com revelação. Batalha se enfrenta com conhecimento. Ela entende que é estranho, e se é estranho, tem razão. Antes mesmo de você tentar se levantar contra, é necessário compreender. Porque lembra, a Bíblia Sagrada diz que o Sansão foi colocado o desejo no coração de se interessar por uma filisteia em Tímina. Os pais dele disseram: não pode. E a Bíblia diz assim: mas os pais não sabiam que isso vinha do Senhor e que o Senhor estava provocando os filisteus. Ou seja, Deus pega em Sansão, lhe coloca a intenção de ir para Tímina, nos filisteus, ter um relacionamento lá, porque Deus quer resolver problemas lá. Consegue perceber isso? Por essa razão é importante clamar para questionar Deus. Por quê? Porque nenhuma luta acontece na sua vida sem razão. Vou repetir: nenhuma luta acontece sem razão. Existe uma razão pelas lutas que você enfrenta, e quem conhece a razão é Deus. Quem entende a razão é Deus. Quando a Rebeca pergunta para Deus: por que eu estou a enfrentar isso? A Bíblia Sagrada diz assim, que Deus disse: 2 nações estão dentro do seu ventre e lutam entre si. Veja, Deus não disse 2 filhos. Pela expressão do texto, nós percebemos que esses filhos gêmeos,
eles são diferentes, né? São aqueles chamados gêmeos fraternos. Eles são bivitelinos, que significa que eles estão em 2 sacos gestacionais diferentes. O que quer dizer que agora, eles ao nascerem, pela diferença, Deus já estava a determinar o que é que um seria, o que é que outro não seria. Segundo, por eles serem fraternos, os traços que eles têm um é ruivo e o outro não. E para não gerar dúvida, porque quando Deus faz alguma coisa, Ele não gera dúvida, Ele vai dizer que o menor, Ele vai dominar o maior. Ele está a falar de nações. Agora, a Rebeca, em todos os dias da sua vida, quando ela coloca a mão no seu ventre, ela já não coloca a mão no ventre pensando nos seus filhos. Ela agora coloca a mão no ventre pensando nas suas nações. A revelação te faz ter outro tipo de consciência e outro tipo de atitude. Quando você tem revelação, você começa a se consciencializar diferente e a suportar diferente. Oh não! Suportar algo que você sabe que não tem recompensa nenhuma é uma coisa. Agora, suportar algo que você sabe que tem alguma recompensa é outra coisa. Dito de uma outra maneira, tem batalhas que não vale a pena pelejar. Tem batalhas que não vale a pena entrar. Eu sou daqueles que gostam de escolher batalhas. Batalhas que vale a pena entrar, eu entro. Batalhas que não vale a pena entrar, eu coloco de lado. E há muitos motivos pelos quais nós entendemos que uma batalha não vai valer a pena. Um deles é o fato dela te consumir tempo e não te dar resultados nenhum. Número 2, o fato de ela exaurir tuas forças e no final você sair quebrado. Não vale a pena entrar nessa batalha. Mas tem outras batalhas que vale a pena entrar. Quando especialmente essas batalhas é acerca da tua casa, dos teus filhos. Pergunta às mães que estão aqui. Eu não vou falar nem para os pais. Pergunta às mães que estão aqui. Quando tocam nos filhos dela, como elas ficam? Como elas reagem? Pai não. Pai olha as coisas de forma diferente. Pai gosta de colocar os factos na balança. Pai gosta de refletir muito bem. A mãe não. A mãe chegou à afronta, ela levanta-se na hora. Vão me conhecer hoje. E não importa ser presidente da república, ser procurador-geral, ela vai e enfrenta cara a cara, sem medo algum. Mãe tem autoridade que os pais não têm. Tem. Aleluia. Posso permitir uma expressão? Porque até quem não é rabugenta fica rabugenta quando se trata dos seus filhos, porque é proteção dos seus filhos. O próprio Deus disse acerca das mães. O Senhor diz que as mães cuidam como uma galinha protege os seus pintainhos. Você consegue perceber isso? Você consegue entender o nível que estou lhe dizendo? Tem batalhas que por causa daquilo que está em jogo, aleluia, por causa daquilo que pesa, vale a pena entrar na batalha. Eu te dou aqui 3 motivos para você entrar na batalha. O primeiro, pela tua família. Vale a pena lutar pela tua família. Se o diabo toca na sua família, levanta-se com toda a garra, remova qualquer elemento que esteja dentro dela, arrasta a cara dele no chão, puxa ele para fora e coloca o nome do Senhor sendo glorificado na sua casa. Pela família, vale a pena. Aleluia, vale a pena. E eu quero dizer no nome do Senhor Jesus Cristo, se essas drogas estão a pensar que vão entrar na tua casa, se essa homossexualidade está a pensar que vai entrar na tua casa, se essa bandidagem está a pensar que vai entrar na tua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tem gente que se levanta hoje com guerra e dizem: na minha casa não. Pela família, vale a pena pela família. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena pela família. Segunda coisa pela qual vale a pena batalhar é pela sua vocação, pelo seu propósito. Vale a pena lutar pelo propósito. Não importa quem se levantar, luta, batalha. É o seu propósito de vida. É a razão pela qual você vive. É a razão pela qual você fica em pé. Isso significa que enquanto você não conseguir se ver satisfeita no seu propósito, você não vai conseguir encontrar alegria. Tem muita gente colocada nos mais altos lugares, nas mais altas posições, mas andam tristes porque não estão a viver o seu propósito. Tem muita gente que tem
inclusive famílias constituídas, mas andam tristes porque não estão a viver o seu propósito. O propósito que você tem é a razão pela qual Deus te colocou na terra. É por essa razão que Deus te enviou ou te colocou aqui neste lugar. Vale a pena, disse Jesus Cristo para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque eu tenho o meu propósito. O Pedro disse para ele: você não pode dizer que você vai na cruz, você não pode dizer que você vai morrer. O Jesus olhou para ele e disse: Pedro, para trás de mim. Quem é Pedro? Seu discípulo. Quem é Pedro? Seu amigo. Quem é Pedro? Um homem influente do seu meio. Quem é Pedro? Faz parte da sua equipe, faz parte do seu time. Mas mesmo assim, fazendo parte do seu time, ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ou seja, se você for ser meu amigo, que venha acrescentar no meu propósito, não que venha se levantar contra ele. Se você caminhar comigo, que você estenda as mãos para cumprir o meu propósito, não para impedir o meu propósito. Se quer caminhar comigo, que seja para agregar no meu propósito, não para me barrar do meu propósito. Para trás de mim, Satanás. Pelo propósito, vale a pena lutar. Aleluia. Olhe para o seu irmão, diga para ele: vale a pena lutar, vale a pena lutar. Terceiro motivo pelo qual vale a pena lutar. Eu disse primeiro, vale a pena lutar pela sua família, vale. Segundo, vale a pena lutar pelo seu propósito, vale. Terceiro, vale a pena lutar pela tua salvação. Vou repetir isso. Vale a pena lutar pela tua salvação. Eu vou repetir, vale a pena lutar pela tua salvação. É o lugar onde você vai ficar o resto da tua vida. É o lugar onde você vai estar. Nós estamos nesta vida de passagem. Um dia ouviremos a trombeta soar. Cristo virá buscar a sua igreja. Nós temos uma promessa de salvação. Vale a pena lutar pela tua salvação. Na luta pela salvação significa abrir mão de muita coisa. Na luta da salvação significa sair de muitos meios. Na luta da salvação significa abandonar muita coisa. Vale a pena lutar pela tua salvação. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. O Salmos 1 é para gente que luta para a sua salvação. Não se assenta, não se detém e nem para. Isto é, por causa da sua salvação, cuidado no caminho que você anda, a mesa que você senta, as pessoas que estão à sua volta. Isto tem a ver com a tua salvação. Na hora de lutar com salvação significa perder. Olha para o seu irmão, diga para ele: você vai perder, mas é a tua salvação. Eu não sei se eu tenho uma igreja que luta pela sua salvação. Porque tem algumas pessoas, pastores, vocês são os teólogos, que dizem: mas lutar para quê? Está escrito: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom natural de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados para o seu louvor. E por esta razão não precisa mais de lutar pela tua salvação. E por que Paulo, depois de falar da maior promessa que nós temos na Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios capítulo número 15, quando ele fala acerca da ressurreição, ele termina dizendo: portanto, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é vão no Senhor. Por que Paulo disse isso? Eu vou te dar a Bíblia. Por que Pedro disse em 1 de Pedro capítulo número 5, versículos de números deste, Pedro termina o texto dizendo que é necessário que você, depois de ter lutado, depois de ter sofrido, o mesmo Deus, Ele vos fortalecerá e vos confirmará. Porque é necessário luta, é necessário batalhar. Por quê? Que não é necessário lutar pela salvação? Não, pastor, porque nós somos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora me diga se o Judas foi salvo. Calma, não, me fala. Uma vez salvo, salvo para sempre. E o Judas foi salvo, me fala. E quem são os que estão no inferno? Saíram da onde? Por que eles estão no inferno? O que estão fazendo no inferno? Jesus Cristo disse: naquele
naquele dia eu falarei abertamente: não vos conheço, não sei quem vocês são, saiam de mim, vós que praticais a iniquidade. É necessário lutar pela tua salvação. Como é que se luta pela salvação? O caminho, os lugares que sentam, o que sai da sua boca. Agora os glória a Deus terminaram. Eu vou continuar nisso porque o Espírito Santo me incentiva. Eu vou falar, aleluia. Enquanto não se lavar, enquanto não se purificar, enquanto não andar no caminho, você vai estar distante da salvação. Deus quer te salvar, mas é necessário ser radical. Toma uma posição, porque vale a pena lutar pela tua salvação. Disse Jesus, termino aqui: céus e terra passarão. Céus e terra vão passar. Eu estou a escrever a vossa história. Céus e terra vão passar. Mas as minhas palavras não. As minhas palavras não. As minhas palavras não. Eu te dei 3 motivos para lutar. Quais são os motivos? Vale a pena lutar pela família. O maior tesouro que Deus nos deu, a família. Vale a pena lutar por ele. Vale a pena lutar pelo propósito. Vale a pena lutar pela salvação. A luta da salvação. As 3 lutas de Jacó estão representadas aqui. Jacó lutou pela família, pelo propósito e pela salvação. Essas são as 3 lutas de Jacó. Luta dentro do ventre, luta na casa do Labão e luta com o anjo. Aquela luta com o anjo tem mudança de nome. Aquela luta com o anjo tem mudança de vida, tem mudança de personalidade. É pela salvação. E essa luta foi a mais vil de Jacó, porque a Bíblia Sagrada diz que o anjo lhe tocou na costa e deslocou-lhe. Eu acredito que nos céus, do ponto de vista simbólico e espiritual, entraremos assim, ou a mancar, ou sem um braço, ou sem uma perna, ou sem um olho. Sabe por quê? Porque ele diz que se o teu olho direito te escandalizar, arranca. Se a tua mão te escandalizar, arranca. E diz: é melhor entrar sem um braço ou sem um olho do que com todo o corpo ires para o inferno. Então nos céus nós vamos ver gente assim, outros sem uma perna, outros sem um braço. E você perguntar: o que aconteceu? Arranquei. Estava a me levar distante. Estava a me matar. Estava a acabar comigo. Eu preferi arrancá-lo do que ir com todo o corpo para o inferno. Não é um lugar de pessoas que nunca experimentaram alguma coisa. É lugar de gente que experimentou e recalculou a rota e decidiu ir para outro caminho. E eu, quando falo de recálculo de rota, eu estou a convidar você a recalcular sua rota. Vou repetir: estou a convidar você a recalcular sua rota, porque essas batalhas têm que ser vencidas. Ela é comandarabas. Ele bricande meneia subi canderemenas. Rebion de ribaners.
E calavarabas. A nossa história, eu estou a falar disso, que Deus escreve história. A nossa história não termina aqui. A nossa história termina lá. Pastor, nós temos a história de ter começado aqui e terminado lá. A sua história tem que terminar lá. A sua história tem que terminar salvo. Vale a pena lutar pela sua família. Vale a pena lutar pelo seu propósito. E vale a pena lutar pela sua salvação. Todos nós já estamos com a senha da morte na mão e nem sabemos. Poderemos partir a qualquer momento. Sabe o que é que Jesus Cristo disse? Quando todo mundo disser que está tudo seguro, aí virá a repentina destruição. Está em paz, está tudo seguro. Vê uma repentina destruição. Quanta gente você viu morrendo que estava bem e de repente você ouve a notícia que morreu. Do quê? Muita gente. Salvou-se? Não sabemos. Vale a pena lutar pela tua salvação. Vale a pena lutar pela tua salvação. Que nesta manhã o Senhor te faça recalcular rotas e lutar pela sua salvação. Conquistares uma casa é muito bom, mas conquistar os céus, conquistar os céus. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você puder ficar só com essas 3 lições, só com essas 3 palavras, melhor. Luta pela tua casa, lute pelo seu propósito e lute pela tua salvação.